Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Gésia, psicopedagoga aqui do Espaço Somari. Eu tive que encerrar a live que eu abri anteriormente porque teve um probleminha técnico. Vocês me desculpem, quem já tinha entrado aí já estava no jeito. Agora vai dar certo, né? Vou convidar aqui a Rose para se apresentar. Hoje a gente vai falar sobre as infâncias no contexto escolar. E agora vai dar certo, hein? Vamos ver. Olá, Oi, tudo bem? tudo e você? Joia. Colocar o Deu, celular. deu uma falha aí, né? Eu acho que é que eu tentei pelo notebook, né? Não tem jeito, né? É só pelo telefone mesmo, pelo notebook. Eu não A gente sabia. consegue assistir, mas não consegue entrar na live. Entendi. Mas vai dar certo. Som, você tá me Mas ouvindo bem? A minha saga aqui é tô. com o fone de ouvido. Sempre dá uma zebra. Não, tô ouvindo direitinho. Então tá bom. Ô, Rose, eu queria que você se apresentasse pra gente, né? Fizesse contasse pra gente um pouquinho, né, sobre você, sobre sua experiência. Uhum. Eu chamo Rosiane Vinte, né? Eu sou formada em pedagogia pela UENG e em biblioteconomia pela UFMG. Quando eu concluí a biblioteconomia, eu fiz a pós-graduação em educação à distância e depois eu fiz em gestão pedagógica. Atualmente eu estou fazendo disciplina isolada de mestrado na PUC e pretendo iniciar o mestrado no ano que vem e a área em administração. A minha experiência básica de atuação é no ensino básico e também já tive experiência no ensino superior, mas assim, o meu foco mais de atuação é na educação básica mesmo. Bacana. A Rose, ela é diretora do SESC, né, gente? Eu acho que eu coloquei lá na bio. E atua como diretora de educação infantil hoje, né, Rose? E eu É conheço a isso. Rose há um tempinho, eu sei que ela fala muito bem, apesar dessa timidez toda que ela tá aí. Mas daqui Só a pouco aqui, né, ela se gente? solta, daqui a pouco ela se Verdade, solta e vocês vão ver. é verdade. É. E aí eu trouxe ela para contar para a gente um pouquinho de como que é essa questão das infâncias dentro do contexto escolar. A nossa Uhum. proposta, né, é passar para vocês um pouquinho sobre a concepção de infância. E eu queria, vamos partir daí, Rose? Você podia falar para a gente um pouquinho, né, com o seu olhar, sobre as concepções de infância. O que você pode passar para a gente aí? Bom, essa temática é uma temática abrangente, mas eu imagino que ela é o direcionamento mesmo dessa conversa nossa, porque eu acho que a partir da concepção de infância que a gente tem, que vai definir o tipo de trabalho que a gente realiza, né? Então, a educação infantil, assim, no Brasil, ela surge no momento em que as mães começam a trabalhar e precisam desse cuidado de alguém que cuide dos filhos para que elas possam ir para o mercado de trabalho, né? Então, durante muito tempo, a base da educação infantil era o cuidado. Isso teve uma alteração na medida em que a educação infantil passa a fazer parte do ensino básico. E aí a gente tem uma virada mesmo para o olhar da educação infantil como um processo educativo. E aí a gente entra nessa concepção de educação ligada ao cuidado e à própria educação. E hoje o que a gente tem atualmente é uma tentativa de conciliar essas duas coisas como importantes que são, né? Tanto o olhar do cuidado com a criança, que não é só o cuidado da higiene, mas o cuidado dela como numa perspectiva em que ela possa aprender a cuidar de si mesma, a cuidar do outro, a se valorizar, né? São diversos trabalhos que a gente faz em cima disso, desde quando elas entram no colégio, de reconhecimento da diversidade, de respeito ao próximo, mas também o olhar do aspecto educacional mesmo, na educação infantil, em que se propõe um espaço de conhecimento, né, de um conhecimento que já está posto aí pela sociedade, na cultura, e isso se mistura tudo na escola, e a gente que trabalha nesse ambiente tem uma responsabilidade muito grande de conseguir conciliar isso bem. Eu acho que esse é um grande norteador da educação infantil, porque muitas escolas ainda não desenvolvem, né, esse processo. E o que a gente vê são escolas que ainda
trabalham numa linha pedagógica mesmo que está bastante ultrapassada, né? É difícil falar tradicionalismo, né? É difícil falar sobre a minha experiência sem falar de onde eu estou atualmente, né? Onde eu trabalho há 5 anos e que a gente consegue desenvolver um bom trabalho conciliando esses aspectos do cuidado e da educação infantil, né? Como um aspecto mais formal. Enfim, então eu considero que essa questão da concepção da infância, de entender a infância como um sujeito, né? A gente entende a criança numa concepção correta, ao meu ver, de educação infantil, a gente entende a criança como um sujeito, né? Que ele é um sujeito que tem a história dele, que produz cultura, que traz já a experiência de casa, que tem um potencial mesmo, tanto para o aprendizado ali na troca, né? E com a interferência dos professores, dos auxiliares educacionais e do restante da equipe também, mas como um sujeito que produz conhecimento, que produz cultura. Então, eu entendo essa concepção de infância como uma concepção válida. E é a forma como a gente trabalha. Gente, eu convidei a Rose justamente porque ela tem esse olhar, né, que eu acredito que é o que eu bato o pé sempre falando assim, né, de perceber a criança como gente, né, e em todos os seus direitos, em todas as suas... como é que eu vou falar? Em todos os seus... Potencialidade mesmo, né? Isso, ótimo. Falho aqui. E nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da concepção do brincar, né? Hoje a gente fala muito do brincar como... Até mesmo colocando o brincar como não só um processo de educação infantil, mas como um direito, meio, um fim, um tudo, né? Então, acho que é importante a gente pontuar muito bem isso, porque é o que a gente acredita, por isso que eu te trouxe aqui, né? Para mostrar pra gente nesse sentido. É interessante falar sobre essa questão da concepção da infância, que quando você fala que é o que você acredita, assim, eu lembro claramente da primeira reunião que a gente teve juntos, e a gente consegue perceber no olhar das pessoas aquelas que estão entendendo e que concordam com essa concepção, né? Porque, infelizmente, pela falta de conhecimento, muitas famílias têm uma visão alterada da educação infantil como um processo de antecipação da escolarização, né? Fundamental 1. E isso eu considero, né, como um equívoco muito grande. E acho que é muito bom quando a gente encontra pessoas que pensam como a gente. E acho que é nossa responsabilidade divulgar isso o máximo possível para que a maioria das escolas, né, pelo menos tenham consciência dessa responsabilidade, que é ter uma concepção correta sobre a infância, né? Correta que eu digo no sentido dos direitos da criança, do potencial que a criança tem, de como que a gente pode trabalhar isso. Porque, evidentemente, que existem culturas diferentes, então, as crianças em determinadas, né, regiões do nosso país, que é muito grande, elas vão ter esse aspecto cultural diversificado, né? Mas hoje a gente tem a criança como um cidadão de direitos, né? Enfim, que tem potencial, que a gente consegue conversar com eles, que a gente respeita o pensamento deles, e assim a gente vai construindo juntos, né, esse processo de aprendizagem. E o brincar, ele entra nisso como a base da educação infantil. O que ocorre é que o eixo estruturante, né, da educação infantil, ali é a base, né, é estruturado na interação das crianças e no brincar. E às vezes as discussões, né, pelo que eu observo na educação, elas ficam muito só na discussão do brincar por brincar, ou brincar, mas não se fundamenta de que qualquer coisa, ou qualquer área do conhecimento, ou campo de experiência, seja lá a base ou a proposta pedagógica que oriente uma escola, é possível você desenvolver qualquer aprendizagem, qualquer projeto, tendo a brincadeira como base, que é um direito das crianças, né? Então, né, na escola em que eu trabalho, a gente procura todo o tempo fazer isso. Desenvolver os projetos e as atividades, tudo com base em brincadeiras, porque é o direito da criança. Então, a gente não pode tirar esse direito dela de brincar e imaginar que as crianças tenham que ficar sentadas, né, com um livro didático, uma atrás da outra, antecipando um processo que talvez seja do Fundamental 1, se é que deveria ser, né? E isso se torna um grande diferencial, porque a escola fica muito prazerosa, os meninos gostam muito, eles tanto aprendem muito, quanto a gente consegue trabalhar de uma maneira muito prazerosa.
Então, agora mesmo na pandemia, a gente recebe relatos assim, diários das famílias, dos meninos colocando uniforme em casa, mesmo sem ter aula, de tanta saudade que eles estão do colégio, passam na porta e querem entrar, né? Enfim, eu entendo que o brincar é um direito da educação infantil e é uma responsabilidade dos profissionais que trabalham com isso, procurar desenvolver meios, né, escutando as crianças e, enfim, as propostas que se tem para o desenvolvimento infantil a partir da brincadeira. Sim. Ô, Rose, eu queria, a gente, né, aqui no Somar, a gente tem um público muito forte de professores, né? E aí você pontuou da questão do brincar. Tem fundamentação, né? Um brincar solto, livre, espontâneo, livre. E tem aquele brincar direcionado, né? E isso é muito confuso para o professor hoje da educação infantil, né? De pontuar o brincar livre, o brincar direcionado. E aí eu queria que você desse alguns exemplos do que é feito aí no SESC, ou, né, ou que você tenha de experiência mesmo, para pontuar essas questões, para deixar bem claro mesmo do que é esse brincar, né? Que a gente tanto fala, mas que ainda fica um pouco confuso na cabeça do professor de educação infantil. Eu imagino que os dois têm uma importância muito grande, né? O brincar espontâneo, ele é deixar as crianças brincar livremente mesmo, né? E nesse momento eu penso que é importante o professor, né, a pessoa que está responsável, o adulto responsável, tá num processo de escuta, porque por meio das brincadeiras livres, a gente consegue perceber diversas situações de necessidades das crianças, tanto em relação ao aprendizado, quanto a um aspecto de dentro de casa, a reprodução de um comportamento. Às vezes você consegue perceber uma dificuldade, ou motora, ou emocional, ou de socialização. Então, esse brincar completamente livre, ele é importante para um professor, talvez, reservar um momento ali e programar, planejar, né, próximas ações relacionadas àquilo. O ambiente educativo, assim, ele a todo momento, se você tiver uma escuta, né, e tiver esse entendimento de observar as crianças, ele te propicia direcionamentos para depois ter essa segunda fase do brincar direcionado. Então, o brincar direcionado por exemplo, se você vai conversar com os meninos em algum aspecto relacionado à prática de oralidade, leitura e escrita, que é a área de conhecimento nossa voltada para essa área de linguagem. Você pode propor ou um jogo da memória, ou um bingo, alguma coisa assim, que para eles é uma brincadeira. Inclusive, no colégio em que eu trabalho, eles mesmos constroem essas atividades, eles fazem os desenhos, depois a gente monta o jogo da memória, eles fazem as cartelas, ou então põem as letrinhas, para depois a gente fazer o bingo. E aí, esse é um brincar direcionado. O que eu vejo que acontece muito na educação infantil é que, às vezes, as atividades são muito bonitas, assim, de se ver. As crianças são muito fofas. É um sentido de que quase tudo que você faz fica bom. Porque os meninos gostam, os pais acham bonitinho, os meninos são tudo fofinho. Eu vejo no colégio em que eu trabalho, os meninos têm muita atividade ao ar livre. E lá existem outras atividades que não são um colégio. Então, é comum de ter pessoas, por exemplo, na pousada, que tem uma pousada lá dentro, verem os meninos passando e acham que tudo lindo. Ah, que fofinhos os meninos, olha que gracinha. E aí se perde essa intencionalidade do brincar, né? Então, é importante o professor, ao invés de criar atividades, depois ver o que a criança vai aprender, fazer o processo inverso. Conhecer o que é apropriado, o que é direito da criança ali naquela faixa etária que ela está, né? O que se tem de expectativa de aprendizagem para aquela faixa etária. E a partir daquela competência que você queira desenvolver, enfim, aí você pensa de que maneira que eles podem brincar e aprender aquilo, vivenciar aquilo, experimentar aquilo. Então, são situações bem distintas, mas completamente presentes, ou deveriam ser presentes diariamente, o dia todo na educação infantil. Brincar livre para a escuta do professor e dali tirar outras possibilidades de ação. E o brincar direcionado, que é pensar em que habilidade que eu quero que a criança desenvolva e a partir de qual atividade. Não o contrário, pensar a atividade e depois ver o que dá. Porque ver o que dá, eles estão aprendendo o tempo todo, né? As pessoas que têm esse olhar
mais apurado para a educação, e as crianças estão há tanto tempo sem aula, mas eles não estão deixando de aprender. A não ser que seja uma família que realmente não dá atenção para a criança, então elas nem vão perceber que elas estão aprendendo assim mesmo, né? E talvez não estimule no sentido de oferecer alternativas que não só o celular, por exemplo, né? Mas elas estão aprendendo o tempo todo. Então, eu entendo essa diferença. Não sei se ficou claro, mas existe essa diferença entre o brincar livre e esse brincar livre, ainda assim, mesmo que eles estejam brincando livremente, é possível a gente colocar uma intencionalidade nisso. Se a gente tem uma perspectiva de criar espaços, né? No colégio em que eu trabalho, a gente faz isso também, criar espaços que reproduzam determinada realidade. Então, a gente cria um brechó para os meninos. Então, no cantinho da sala tem um brechó. Eles montaram roupa, colocaram preço, colocam uma máquina registradora, uma calculadora, alguma coisa assim, e eles estão lá brincando livremente. Mas a partir daí, o professor consegue fazer as observações do que pode tirar de aprendizado daquilo, ou as interferências necessárias, né? Brincar de casinha, por exemplo, é ótimo para a gente observar como está a relação da criança com a família, de como que ela reproduz, né, o que ela vive em casa ou em outros ambientes. Então, brincar, para mim, na educação infantil, ele deveria ser tudo para todas as escolas, e é um direito das crianças, que eu acho que é o principal. Responsabilidade nossa, que trabalha com educação, garantir que isso aconteça. Isso aconteça. É muito importante a gente sinalizar, né, eu vejo que você falou isso muito claramente, o papel do professor, desde todos os processos, porque aí, no caso, né, você deu o exemplo da criança que participa de todos os processos da confecção do brinquedo, do brincar, seja o brincar livre, seja o brincar intencional, mas que o olhar do professor tem que estar preparado para todo momento, para avaliar em todo momento, para observar em todo momento, e isso é muito importante. E eu falo isso muito com as professoras, né, que eu às vezes acompanho, faço palestras, faço qualificações pedagógicas e tudo, e é muito importante, e sempre elas trazem essa questão, e eu sempre devolvo, né? Essa questão do brincar, né, dentro do currículo da educação infantil, ele é muito mais trabalhoso do que repetir o que é feito. E o que elas trazem é justamente o contrário. Não, o brincar é muito fácil. Essa metodologia que você está representando aí, o que a BNCC traz é muito fácil. Na verdade, é o contrário. É muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso do professor. Você ouvir a criança é muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso do que você reproduzir tudo aquilo que já tem pronto. Você joga lá no Google e acha 1 milhão de atividades daquele tipo, né? Exatamente. E a gente fala da individualidade das crianças e de que cada série é uma, cada turma é uma, mas tem, né, há escolas que reproduzem anualmente as mesmas atividades, ou seja, não há consideração nenhuma pela diversidade de sujeito, pelo interesse. Não tem escuta, a criança não traz experiência nenhuma, como assim, né? Aquela interesse, turma, às vezes, é muito diferente, interesses específicos, né? E aí eu acho importante a gente perceber também que na educação infantil a gente tem um espaço privilegiado de desenvolvimento da aprendizagem. Porque como não há um conteúdo que é rígido e é aquele conteúdo mesmo, que não há o que se fazer, né? Por exemplo, você vai estudar, sei lá, idade geológica, qualquer coisa assim, é aquilo e pronto. Então o professor tem que ser mais criativo ainda para passar aquilo de uma maneira interessante. Na educação infantil, como você trabalha as competências, as habilidades, então é possível trabalhar isso com qualquer coisa que interesse para a turma, seja animais marinhos, seja um bicho que eles acharam lá fora, seja uma construção de um espaço dentro de sala de aula, porque não é o conteúdo que vai importar, vão ser as relações que vão ser estabelecidas ali na atividade para que você possa estimular ou favorecer o desenvolvimento de determinada habilidade, né? Então, eu costumo dizer isso, né? Eu tenho uma colega que foi durante uma amiga, na verdade. Ela foi durante muitos anos diretora de escola de ensino fundamental para frente. E ela agora teve o desafio de passar para a educação infantil. Então, no primeiro momento, parece que não faz muito sentido, talvez seja uma coisa muito simples, mas a sensação que eu tenho é que para um profissional da educação, trabalhar na educação infantil, é a maior possibilidade que você tem de se sentir realizado. Porque você pode colocar a sua criatividade, né, dependendo da escola, mas ainda assim ainda é melhor do que fundamental, muito assim. Mas você pode colocar a sua criatividade, você pode escutar as crianças, você pode fazer atividades que elas gostem, que elas fiquem interessadas. Teve uma determinada situação no colégio
em que a professora estava querendo colocar a música para eles fazerem um ensaio lá da festa da família. E aí ela estava em dúvida entre uma música e outra e tal, tinha, sei lá, umas 4 opções. E aí ela colocou uma, mas os meninos não engajaram muito e tudo. Eu falei com ela, por que você não põe todas para eles escutarem e eles escolhem a que eles gostam? E aí ela fez isso, ela falou, Rosiane, sai, virou outro, eu não precisei fazer nada. Eu larguei os meninos lá e eles criaram os passos, eles mesmos. Porque é possível você fazer a mesma coisa, mudando de música de acordo com o interesse das crianças, com o que elas gostam, né? E na escola tradicional, o que a gente vê às vezes é uma limitação disso, porque o livro didático já fala que música que você tem que cantar para os meninos, né? Então, defender essa educação que leva em consideração o interesse, a individualidade de um grupo, né, dos sujeitos, eu acho que é muito mais importante para a gente. Eu sou muito defensora dessa questão e, assim, eu trabalhei um tempo no MEI, né, e na UMEI isso é muito forte, né? A gente tem esse olhar muito bem estruturado. As documentações também são muito bem estruturadas, é tudo muito bem feito. E era interessantíssimo porque, assim, eu tinha uma turminha de crianças de 4 e 5 anos e eu fazia com os meninos autoavaliação. Eu fazia com os meninos rodinha para fazer os combinados da turma e eles faziam, eles desenhavam, eles estruturavam, eles faziam tudo. Partia de tudo, sabe? Tudo que era feito dentro da sala, né, vinha da construção coletiva. Isso era muito, eu gostava bastante. Isso há quanto tempo atrás? E faz muito mais sentido, né? É verdade. Ô, Rose, eu queria que você pontuasse pra gente um pouquinho a questão da BNCC, que teve essas... Não foram tantas mudanças, assim, acho que teve mais uma mudança... Uma sistematização, curso, né? Do que na prática mesmo, mas que tem assustado muitos professores, né? E aí, se você puder dar uma passadinha aí no que né? Nessa parte que nós estamos conversando. Eu entendo que a BNCC, ela é, na verdade, um compilado, né? Que vai caminhar no sentido da gente garantir uma equidade maior na educação, né? Por exemplo, vamos falar da infantil, na educação infantil, nacionalmente, né? Pela extensão do nosso país. Para mim, falar da BNCC, para eu falar da BNCC, não é tão complexo, porque a gente trabalha com uma proposta pedagógica já há muitos anos que tem exatamente a mesma linha. Então, logo que a BNCC, a gente iniciou o estudo e tudo, a gente fez um comparativo da proposta pedagógica que a gente trabalha com a BNCC. E apontamos o que a gente entendia que a gente estava até à frente do que a BNCC propunha e aqueles aspectos que a gente precisava desenvolver mais. O que eu acho, Gésia, tanto na BNCC quanto numa proposta pedagógica de um colégio, né, que esteja iniciando ou revendo a sua proposta, é que as coisas levam tempo. E aí é importante que a equipe de gestão, coordenador pedagógico, supervisor, diretor, sei lá quem que vai ser da escola, mas tenha essa paciência e essa persistência em progredir. Eu acho que realmente uma escola, por exemplo, tradicional, começar a trabalhar a BNCC como é proposto, é uma mudança que talvez nem aconteça, mas se você tiver uma equipe de gestão que vá fazendo isso aos poucos, que vá tentando mostrar a importância desse trabalho, enfim, entender que também isso além de ser os direitos das crianças, isso deveria ser obrigatório, né? Então, assim, me assusta, por exemplo, quando eu vejo algumas mães, hoje em dia no colégio já não acontece tanto, porque a gente procura esclarecer desde que a criança está no processo de matrícula. A gente explica como a gente trabalha com bastante detalhe para as famílias delas ganharem confiança na nossa forma de trabalho. Mas me assusta as pessoas chegarem no infantil 4 e 5 querendo que os meninos estejam alfabetizados. E tem escolas que fazem isso, e não deveriam fazer, porque elas estão agindo de maneira ilegal, pelo que é proposto pela lei do nosso país, né? Então, isso é um aspecto também que eu vejo que é preciso que a gestão do colégio compre essa ideia como uma ideia de valor jurídico mesmo, que é obrigatório, não é opcional. Agora, a forma como isso vai se dar, eu entendo que seja gradual, né? Porque a forma como eu acredito que a educação funcione é que o professor seja capaz de estabelecer o que ele considera que é válido para aquela turma dele, a partir da visão de mundo dele. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é sempre conversar sobre a visão da infância, a visão dos documentos, até que o professor concorde com aquilo.
Porque dentro de sala de aula o professor vai fazer do jeito que ele quiser mesmo. Não tem condição de você poder ficar fiscalizando, né? Até colégios que fazem isso, né? Vão padronizando tanto, até as páginas serem as mesmas em todas as turmas, né? E trabalhando em sistemas, né? Escolas que são em rede, tem muito essa questão. Exatamente. Assim, há uma intencionalidade que é natural que haja, porque colégios muito grandes, eles têm que tentar garantir um padrão de qualidade, vamos dizer assim, que a qualidade que é para eles é qualidade. Mas ainda assim, eu acho que é preciso, anterior a querer mudar a prática de um professor, é preciso que ele entenda a importância da teoria. A prática, ele vai ver como é que ele vai fazer. Se ele souber qual que é a concepção teórica da BNCC. É muito importante a gente ter qualificação dos professores, né? Formação, né? Exatamente. E essa questão do tradicionalismo, hoje em dia, é muito vendido nas escolas particulares, sim, né? Essa questão, essa proposta de... Que puder antecipar, né? Antecipa. Essa proposta de que vai alfabetizar aos 5 anos é um marketing que a escola traz, com certeza, né? Na escola particular, isso aí é vendido, é mercado. Né? É vendido. E assim, a pessoa tem... os pais ficam com uma insegurança que parece que se não alfabetizar com 5, não vai alfabetizar nunca mais. Acabou. A pessoa nunca mais vai ler na vida. Como se não fosse passar 6 meses, ele fosse ler. Dezembro, se não aprendeu, já era. Não aprendeu, não. Mas só no EJA lá, no final da vida. E não é verdade isso, né? Então, a gente precisa... Enfim, entender, voltando na BNCC, entender o documento, estudar o documento e ir mudando as práticas na medida do que a pessoa dá conta. Evidentemente que não não vou dar conta nunca. Não, você não vai dar conta nunca, então tem que ir para um colégio tradicional mesmo. Mas se a pessoa está disposta, é um processo que ele é gradual, né, Jéssica? Porque como a gente falou, trabalhar numa escola que tem uma linha, né, construtivista, socio-interacionista, ela é um desafio, porque se todo ano você tem que mudar tudo de acordo com a turma, então todo ano você tem que construir, você tem que pensar, você tem que trocar ideia com seus colegas, né? Mas eu vejo isso como muito mais prazeroso. Com certeza. Tem alguns comentários aqui, Rose tem uma pergunta sobre a educação infantil especial, né? Se dentro da educação infantil especial todas as brincadeiras são inclusivas. Eu tenho o meu olhar, mas eu queria que você falasse assim. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se dentro da educação infantil especial seria... Infantil. Isso, que as práticas dentro da educação infantil são todas dentro... Não, calma, formulo. Dentro da educação especial, se na educação infantil as práticas são inclusivas, né? Porque... Jéssica, eu entendo que se a gente faz... Vou dar... Não, mas eu entendi o raciocínio. Eu entendo que se um colégio trabalha com uma linha construtivista socio-interacionista, que é o caso em que eu trabalho, a diversidade de atividades e a escuta da criança, ela tem que ser tão grande, tão permanente, que se a deficiência da criança não for uma deficiência muito severa, ela vai conseguir participar das atividades. Evidentemente que a gente conhece bem cada caso das crianças que a gente tem consideradas com alguma deficiência ou investigação, a gente conhece muito bem, a gente chama as famílias, a gente, né, vai colocando o que a gente tem percebido, quando é necessário a gente entra em contato com profissionais especializados também. Então acaba que a diversidade de olhar para a criança, ela não é só para a criança que tem deficiência. Então, por exemplo, a gente tem crianças que têm alguma deficiência que elas conseguem participar melhor de atividades do que uma criança que não tem deficiência alguma, mas ela tem um problema familiar tão grande que a manifestação dela e o desinteresse, a forma como ela participa das coisas é muito mais comprometida do que a criança que tem deficiência. E aí a gente também tem que agir com essa criança. Então, o nosso pensamento ele é inclusivo, não só para as crianças que têm a deficiência, mas para todas elas. A gente consegue trabalhar, porque temos um número reduzido de crianças também, com 16 crianças. A gente conhece cada uma delas, a gente conhece as famílias, quando é preciso a gente chama, a gente conversa. Eu acho que não foi um tópico que a gente colocou, mas a relação com a família, eu acho que ela é uma das fundamentações de uma escola que gostaria de ter sucesso. Eu acho que é a proposta pedagógica, né, a equipe e a relação com a família. A gente não pode estabelecer uma relação com a família que nos distancie, que for, né, existem colégios que é quase uma briga entre família e escola, como se a gente estivesse disputando alguma coisa, a gente não está disputando nada, a gente está querendo fazer com que os filhos, né, dessas pessoas que confiaram no nosso trabalho desenvolvam cada vez melhor.
Então, uma criança que a gente está percebendo que tem alguma dificuldade de desenvolvimento, seja ele qual for, a gente vai observando aquilo e assim que a gente entende que a gente tem alguns elementos suficientes, a gente convoca a família, né? Convida a família para conversar sobre isso. Às vezes são conversas doídas, porque tem famílias que aceitam bem, tem famílias que têm alguma resistência, mas é o nosso papel dizer isso, porque afinal de contas, tanto a gente quanto a família quer o bem da criança. E aí, reforçando a pergunta, a gente faz adaptações, mas até nessas adaptações a gente tem dificuldade. Porque as nossas atividades, elas escutam tanto a criança pode intervir tanto. Se naquele dia ela não está muito bem para fazer aquela, ela vai para outro tipo de atividade que está tendo em sala, que acaba que a possibilidade de incluir as crianças com deficiência nas atividades, ela é muito real. Agora eu tenho, vamos supor, uma criança que é autista, a comunicação dela é próxima de 0, e aí tem dias que ela não quer nada. E aí eu não sou capaz de dizer o que está passando na cabeça dela. O que a gente faz é acolher. Então, a gente usa também da afetividade, do carinho. Ah, hoje quer ficar só na secretaria. Fica na secretaria. Fica lá observando, aprende os aspectos sociais também, de às vezes estar fazendo alguma coisa que não é para fazer, porque pode machucar, porque tem algum risco, a gente faz as interferências, mas aquele dia ele não queria. Agora, tem criança também que não tem nenhum tipo de deficiência, de dificuldade, nenhum tipo de questão nesse sentido, que também quer ficar na secretaria algum dia. Então, fica na secretaria um dia, não tem problema, né? Eu acho que a escola que escuta a criança, ela é capaz de fazer esse movimento. A minha sala, por exemplo, é um antro de criança. Tem dia que eu chego lá, tem gente sentada na minha cadeira, e não tem problema, porque a gente trata ali como se fosse uma segunda casa deles mesmo. E ali eles aprendem coisas, eles aprendem a mexer no computador, como pasta de amendoim. Teve uma criança uma vez que ficou mexendo muito tempo no imã, que tem um frigobar na sala que eu trabalho, ele ficou muito tempo mexendo no imã. Mas ele ficou tão indignado com o funcionamento do imã que ele levou para a sala dele e foi testando o imã em várias coisas para poder saber o que grudava e o que não grudava. E dali já se transformou numa atividade. A professora falou assim, tem que fazer alguma coisa com o imã. E a gente faz isso na escola o tempo inteiro, mas tem que estar disposto a escutar, porque senão vamos sentar todo mundo, vamos ficar calado, que agora eu vou falar. No modelo que a gente trabalha, a gente tem uma escuta considerável sobre a criança, né? Sobre os interesses delas. Tem mais uma pergunta aqui, mas eu acho só talvez não complementando, né, mas só pontuando, né, dentro da educação infantil, a questão da inclusão é muito mais sutil do que no ensino fundamental, porque as proximidades das crianças são muito maiores e a possibilidade que o professor tem também é muito maior, né? Lá, quando eu estava, né, na UMEI, as crianças tinham direito ao acompanhante só a partir de se não me engano, a partir dos 3 anos, porque antes disso, todas as crianças, independente, né, se tinham alguma deficiência ou não, elas eram crianças muito próximas, muito, muito parecidas, né, em questão de desenvolvimento. Então, não tinha muita relação. Eu acho que essa questão do acompanhante, ela tem sua importância, sem dúvida, no Fundamental 1, porque talvez aquele apoio ali diário vai ajudar na questão do conteúdo, se é que dependendo da deficiência, esse conteúdo vai fazer diferença na pessoa. Mas no colégio em que eu trabalho, até onde é possível segurar sem esse acompanhante, eu prefiro. Por quê? Porque o papel da educação infantil, um dos principais é a socialização. Então, evidentemente que a gente tem que cuidar por aspectos de segurança e tudo. Mas se eu coloco uma pessoa para ficar atrás de uma criança o tempo todo, essa criança não vai aprender o que ela precisa, porque independente da capacidade dela em relação a aprendizagens, como é que eu posso dizer? Aprendizagens estabelecidas, vamos supor, uma soma. Independente da soma, anterior a isso, ela tem que aprender a conviver, independente da deficiência dela. Se eu nego isso a ela, se tem alguém segurando ela o tempo todo, se alguém vai no banheiro com ela o tempo todo, sobe a bermudinha da criança, fica de mão dada o tempo todo, eu estou negando a ela a possibilidade dela interagir no momento que eu acho que é mais crucial, né, da fase de uma pessoa, que é na educação infantil. Então, é importante ter o auxiliar educacional em sala, ele presta esse apoio, quando é necessário ele fica mais com aquela criança, mas não tem aquele guarda-costas, não, sabe? Eu não gosto disso. Também acho que é por aí. É trabalhoso, né? As professoras, às vezes, passam mais dificuldade e tudo, mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo é que elas vão criando uma relação de conhecer tão bem essa criança
e de uma afinidade tão boa que as crianças desenvolvem-se de maneira brilhante, sabe? Eu já tive relatos... Um pouco de bom senso também da questão da direção, né? Por exemplo, menos crianças na sala, para você poder dar uma atenção de modo geral, né? Assim, não exceder o limite de crianças. Ter uma o colégio acolhe. Né? Exatamente. Às vezes tem crianças, por exemplo, não é só daquela professora da escola. Exatamente. A gente já teve um caso de uma criança que, à medida que ele foi progredindo, ele tinha as dificuldades que eram familiares, ele não tinha nenhum tipo de deficiência comprovada. E à medida que ia passando o ano, ele ia ficando cada vez mais bagunceiro. Ele chegou no Infantil 5, eu fiz uma reunião com a equipe. Falei, gente, ano que vem o fulano é aluno de todo mundo. Que a professora que ia ser professora, ele já estava desesperado. Eu falei, ele vai ser aluno da escola inteira, tá bom? Quem precisar, pega, leva para a sala, traz para mim, vão fazendo assim. Aí o que aconteceu? Eu acho que a professora sentiu um alívio, que ela criou tanta estratégia que o comportamento da criança mudou todo. Ela colheu ele de tal maneira que ele foi querendo mostrar para ela que ele tinha capacidade de controlar aquelas emoções dele, que ele não conseguia, porque pulava a janela, corria na chuva. Aí quem vai correr atrás dele na chuva? Que era confusão, né? Mas ele estabeleceu um relacionamento de afetividade também, que às vezes há determinados profissionais que também vão afastando muito dessa questão da afetividade, ela é bem importante na educação infantil, né? Que os meninos mudam de comportamento. Teve um outro caso de um aluno que era autista, né? E ele estava ficando mais velho, ficando mais agressivo. Aí até que ele chegou na professora e ela pensou, nossa, e ela é toda delicadinha, né? O que eu vou fazer e tal? Ele apaixonou por ela, mas ele apaixonou mesmo. Então ele queria ter o comportamento dele exemplar. Qualquer coisa que ele sair dali, ele ia atrás dela e falou, desculpa, professora. E foi assim, é surpreendente, mas isso só acontece quando o profissional acredita que é possível, né? Se a criança já fica rotulada, já vem com um livro escrito tudo que ela já fez, e tem que ter uma pessoa junto, aí a criança fica sem possibilidade de progredir nessa parte de socialização. É verdade. Ficou uma pergunta aqui para trás, deixa eu ver. Por que os governantes não alinham suas normas da BNCC e trabalham da mesma forma? Não escutei, você repete a pergunta? É uma pergunta, mas por que as normas da BNCC trabalham da mesma forma? É uma questão que eu acho que eu não sei se eu não entendi. Você entendeu? É porque, na verdade, a BNCC ela veio para isso mesmo, né? A intencionalidade dela é criar uma base nacional comum curricular em que as escolas, a partir daquela base, possam estabelecer seus currículos. Então, a tentativa dela é fazer exatamente isso que a pessoa que perguntou. O que não acontece é que as escolas, às vezes, por uma questão de fiscalização, que também seria difícil, e é por isso que eu entendo que o papel de quem trabalha na educação é ser bem instruído, para ser capaz de instruir minimamente as pessoas que estão ali na comunidade, as famílias, né, o restante da equipe, que às vezes, né, não está diretamente com o aluno em sala de aula, mas que também trabalha no colégio, do que é importante para a educação. Né? A pessoa talvez não precise saber os detalhes da BNCC, mas no colégio em que eu trabalho, todos nós temos essa concepção de que a gente está ali no ambiente educativo. Então, entrou um profissional novo no colégio, a primeira reunião que eu faço, eu falo, aqui nossa prioridade é a criança. A pessoa pode ser responsável por limpar o banheiro e já vai começar o outro turno. Se uma criança chamou, para tudo e olha a criança. Por quê? Como a gente trabalha muito com a autonomia deles, eles têm liberdade de deslocar e tudo, eles têm que estar num ambiente seguro. Então, eles têm autonomia, mas a gente tem que ter responsabilidade com o adulto e a gente, né? Então, todo mundo ali tem esse pensamento do que é importante para a educação infantil. Teve uma situação que uma pessoa que trabalha conosco, ela é muito delicada e tudo, ela trabalha... E aí, teve um dia que ela foi num determinado espaço, parece que a conexão tá falhando. Você está me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Oi. Acho que então, eu estava dizendo que teve uma pessoa que trabalha, né, lá no colégio, e ela é auxiliar de serviços, e ela chegou em determinado espaço que a gente trabalha com artes e tudo, e os meninos tinham jogado uns 3 potes de tinta no chão. Aí ela olhou para o estante e falou, mas também essas tintas na altura dos meninos.
Aí eu tive que chamar ela e explicar. As tintas têm que ficar na altura dos meninos, porque a tinta é para eles usarem, não é para ficar em cima da estante. O que a gente tem que fazer é educar os meninos para que agora não é hora de jogar tinta, ou agora não é hora de abrir tinta e jogar em todo mundo. E é o que a gente tenta fazer. Tem dia que dá errado, igual esse dia deu errado, porque sujaram o espaço todo. Mas a gente entende que está todo mundo educando. E, enfim, eu estava falando isso porque todas as escolas deveriam conhecer a base e tentar aplicar a concepção dela, né? Depois ela fez um comentário que eu acho que porém não é dessa forma, né? Na verdade, eu acho que você explicou muito bem, é isso mesmo, né? As escolas vão se adequando, os governantes vão, né, trazendo os documentos para, né, pautar ali a educação e faltaria talvez uma fiscalização, não sei se era essa a intenção que ela estava falando aqui. Ela faz quando os pais não reconhecem que a criança tem algum bloqueio entre as famílias, né? Isso foi uma pergunta, Jéssica, que o início falhou. Pergunta. Você faz de novo para mim, por favor. O que a escola faz quando os pais não reconhecem que a criança tem algum bloqueio? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando isso acontece, que é o que eu procuro fazer junto com as professoras e o restante da equipe, é mostrar para as famílias que a gente quer o bem da criança. Porque é doído mesmo, sabe? Eu sou mãe de uma criança que é deficiente, mas ela não viveu. E aí eu lembro que um dia uma amiga minha perguntou se eu não tinha... Eu perdi o neném, né? Ele tinha um cromossomo a mais, o Rafael. E aí uma colega minha me perguntou se naquele final, né, em que eu perdi ele, se eu não sentia um certo alívio, porque a criança ia ter deficiências severas. E aí eu pensei naquilo, e na verdade toda mãe, eu acho, né, não posso falar por toda, mas eu acho que é mais ou menos assim. A gente tem a sensação que a gente vai conseguir resolver o problema do nosso filho. Então, você imagina que aquilo vai ter solução, que vai ter uma cura, que ou é por oração, ou é por interferência. Então, a gente precisa acolher essa mãe, sabe? A gente precisa acolher esse pai que tem dificuldade, porque não é bom a gente ouvir que um filho nosso tem deficiência. Não é bom a gente saber que tem outras crianças que têm tudo e desenvolvimento completo. A gente fica querendo, talvez, mascarar isso para poder protelar, ou para ter uma cura, ou porque vai passar. É real isso, e é doído, é doído. Então, eu acho que se o profissional que está fazendo o atendimento, ele tem essa sensação de empatia, né, que é uma palavra que está bem na moda, mas eu acho que é exatamente isso. Se você consegue se colocar no lugar daquela família, você vai indo com jeito, mostrando que o que a gente quer é o pleno desenvolvimento da criança na idade que ela tem a maior plasticidade de poder desenvolver aquilo que ela pode desenvolver, né? Ou seja, a ação que a gente tem na educação infantil, às vezes só da família começar a se movimentar para algum tipo de terapia, a criança já apresenta progresso. É uma coisa impressionante. Às vezes nem começou a terapia, mas só da criança ver os pais movimentando, marcando alguma coisa, indo num médico, marcando uma fono, a criança já começa a apresentar melhora. Então, o que eu acho que é acolhida e não o julgamento, né? Então, tem famílias, por exemplo, que elas têm dificuldade, a criança entra com 2, sai com 5 e a família não quis enxergar. Mas a gente precisa fazer nosso papel, que é chamar de 6 em 6 meses, minimamente, né? Mostrar como que está um desenvolvimento. Eu já peguei casos da gente mostrar, olha, normalmente o desenvolvimento da criança, ele está mais ou menos nessa faixa, porque é faixa mesmo. Tem criança que é ótima para falar, para conversar, para argumentar, mas né, na parte de escrita não tem interesse, não quer naquele momento. Mas você mostra mais ou menos e fala, ó, dependendo da intervenção que a gente fizer agora, a gente consegue esse progresso da criança. Eu acho que esse é o nosso papel, mas nunca de julgamento. Eu procuro não julgar, a equipe que eu trabalho também atua nessa linha, que é de acolher mesmo. E aí, muitas vezes, o que a gente consegue? Na terceira vez que a gente chama família, a mãe começa a chorar desesperadamente. Normalmente as mães vão atrás, o pai fica negando. Eu percebo isso. Mas aí, na terceira, a mãe começa a chorar e aí você vê que ela está percebendo, que ela sabe, mas que ela quer ver se tem outra alternativa para não encarar aquilo. Então, o nosso papel, ao meu ver, como profissional da educação, mas acima de tudo como ser humano, é ajudar. Ajuda a criança, ajuda a família, chama a mãe separada do pai, chama o pai separado da mãe, chama os dois juntos, é o que a gente procura fazer.
Eu acho que essa questão do acolhimento, né, das famílias é tão importante quanto, ou até mais do que o acolhimento nessa questão. E aqui no Somar a gente tem muito esse olhar, sabe, do acolhimento. Aqui, no caso, a maioria, eu posso falar até que quase 100% são mães, né? Então, aquele abraço que a gente dá na mãe é o nossa maior ganho que a gente tem aqui, né? No caso. Eu já tinha um olhar bem sensível para isso, sabe? Porque eu sempre me colocava no lugar dessas mães. Assim como outras questões raciais, questões de cabelo, de tudo que é diferente, que não é acolhido, e depois como que essa criança pode sofrer, e como que uma mãe sofre ao ver seu filho sofrer. Mas depois que eu tive o meu filho, eu ainda ampliei mais isso, porque eu experimentei, né? Foi por pouco tempo, mas eu experimentei qual que é a sensação de você querer ter seu filho saudável e não conseguir. E isso me fez mais sensível ainda para tentar acolher essas famílias, tentar apoiá-las como é necessário. Agora, tem famílias que não vão querer enxergar. O importante é a gente fazer o nosso papel, né? Dependendo da gravidade, é preciso acionar alguma questão de conselho e tudo, mas o que a gente tenta fazer é pela acolhida. Normalmente dá certo. Eu acho que é o melhor caminho. Rose, o nosso tempo está acabando, mas eu não queria deixar de falar, né? A gente pontuou ali bem sutilmente, mas eu acho muito importante reforçar a questão da alfabetização dentro da educação infantil, né? Porque é uma polêmica muito grande e eu acho importante a gente pontuar que eu sei que você vai dar o seu olhar, que né, tem uma propriedade muito grande, mas pontuar que dentro da educação infantil, né, a criança vai falar uma outra palavra, que talvez questão do letramento e da alfabetização. A diferença que os dois têm. Eu não consegui escutar você completamente, porque estava dando uma travada, mas eu entendi que é para falar sobre o processo da alfabetização, né, com o olhar que a gente tem. Isso? Travou. Aqui tá. Um pouquinho a questão da alfabetização dentro da... Você está me ouvindo? Tá me ouvindo, Gésia? Oi. Agora eu tô te ouvindo. Então, tá me ouvindo? Tá bom? É que esse assunto esse assunto é bem importante, né? Seria bom que todo mundo pudesse escutar. Acho importante a gente falar de novo a questão da alfabetização e talvez fazer um paralelo com o letramento dentro da educação infantil. Qual que é o nosso foco ali? Tá. Em relação à alfabetização, eu acho que o principal desafio de um colégio de educação infantil é que os pais compreendam que o processo de alfabetização for, né, do processo de ler e escrever educação infantil. Isso é uma opção da escola, né? Isso é uma questão legal. A educação infantil, ela prioriza outros conhecimentos na faixa etária que os meninos estão. Não tá me ouvindo? Eu acho que eles estão ouvindo, porque eu vi um recadinho aqui da Gil falando que tá me ouvindo. Estão ouvindo? Então, agora pode continuar? Então, então, eu estava dizendo que o processo de alfabetização, eu acho que o principal que a gente precisa ter nas escolas de educação infantil é fazer com que as famílias entendam do que se trata, né? Então, a criança ser alfabetizada como um processo formal, em que ela vai conseguir ter a propriedade de ler e escrever, né? Ele não é da educação infantil. E isso não é uma opção, não deveria ser uma opção das escolas. Isso é uma questão legal. O que a gente precisa desenvolver na educação infantil são outros conhecimentos, outras habilidades, enfim, que a criança tem aquela faixa etária, aquela fase para desenvolver. O que não exclui a criança de estar o tempo todo num ambiente letrado, que está o tempo inteiro fazendo interferências com letra, com o nome dela, com o nome do colega, né? Então, assim, a gente sempre dá o exemplo, né? Você falou que eu trabalho no SESC, então vou falar o SESC mesmo. A gente sempre dá o exemplo de como que os meninos, desde o infantil 3, eles falam conosco que viram na rua o nome do colégio. Então, assim, eles não sabem ler, né? Eles não sabem escrever, mas eles já sabem que
aquilo que está escrito é o SESC. E aí, quando a gente acha que existe um momento para iniciar o processo de alfabetização formal, a gente está tirando a trajetória de quando a gente falou de concepção de infância, de que a criança já vem construindo um processo de alfabetização antes da gente falar com ela. Então, o fato de você não garantir que a criança saia lendo e escrevendo não quer dizer que ela não vai ter atividades que sejam voltadas para entender as letras. O que a gente não deve fazer, e que a gente procura não fazer, é tirar o tempo da criança, tirar o tempo dela brincar, dela desenvolver outras habilidades, para fazer ela repetir letra. Então, tem um caso que aconteceu com a minha filha, que eu acho muito interessante, eu ia até contar quando a gente falou sobre o brincar, que a escola que ela estudava foi apresentando as letrinhas. Bonitinha, a letrinha, o professor mandava a letrinha para casa, e a letrinha tinha uma dupla face, aquela fita dupla face atrás da letra. E aí minha filha saiu, sei lá, com a letra B, e ela estava encantada. Aí eu falei, o que é isso, minha filha? Ela falou, um adesivo, mamãe. E ela estava encantada com a dupla face, que colava e descolava. Então, assim, ela não estava nem dando notícia que aquela era a letra B. Então, a gente não tem que apresentar as letras para as crianças de maneira A, E, I, O, U, Bá, Bé, Bi, Bobu, como a gente aprendeu. Isso é um conhecimento que está ultrapassadíssimo, porque a criança vê as palavras no mundo, as palavras integralmente, ela vê o nome dela escrito por inteiro. Eu não tenho que forçar o cérebro dela, separar tudo em pedacinho, separar o que é vogal, o que é consoante, você entendeu? O que é consoante para uma criança de 2 a 5 anos? O que ela precisa entender é que existem as palavras, que palavra que faz cada som, ela precisa cantar muito, ela precisa entender muito de rima, ela precisa comparar o nome dela com um coleguinha, ver qual que é o nome maior, que letrinha que tem aqui, e a gente faz isso brincando. Agora, as escolas tradicionais, elas fazem isso repetindo. E aí vai dar certo? Vai, porque eu fui alfabetizada assim, você possivelmente também. Né? Vai dar certo. Só que a gente tem pessoas que levam anos, vida inteira, estudando determinada coisa para mostrar pra gente qual que é o conhecimento, como que a criança faz esse processo cerebral de aprendizagem da alfabetização, e tem gente que nega isso, né? Nega isso, e é por isso que os profissionais de educação precisam, né, estudar e ter essa base do que há de novo, porque a experiência que as famílias trazem é a experiência delas, então vai levar muitas gerações ainda para uma família querer ser alfabetizada, como a gente... ser alfabetizada, não, ter esse processo, né, de alfabetização da educação infantil, como a gente faz. Tá me ouvindo, Gésia? Sua imagem está atualizando aqui, eu não sei se você está me ouvindo. Tá me ouvindo, Gésia? Não? Eu queria falar mais uma coisa sobre isso, que foi uma coisa que aconteceu comigo na semana passada. Vocês estão me ouvindo? O pessoal que está assistindo aí, está me ouvindo? Estou fazendo leitura labial, igual vídeo chamada com os meninos. Bom, eu vou concluir essa parte da alfabetização aqui. O que acontece? Eu fiz uma formação recentemente em que foi proposto para as pessoas que estavam participando que elas dissessem como que elas fariam para ensinar alguém a andar de bicicleta. E quase todas as pessoas responderam que iam ensinar do jeito que aprenderam, que era pegando a bicicleta e tentando, né? Tentando com o apoio de quem estivesse ensinando. E aí eu fiz uma reflexão a respeito do nossa responsabilidade na educação mesmo. Porque as pessoas, elas vão entender que a forma que se aprende determinada coisa, ou que a forma que se ensina determinada coisa, é a forma que elas aprenderam. É a experiência delas que vai dizer como que elas têm que fazer. E a gente, como profissional da educação, a gente tem que ter uma base minimamente segura para mostrar para as famílias que esse conhecimento que eles tiveram lá de como aprender a andar de bicicleta, que já mudou em relação à alfabetização. E se a gente não tem essa propriedade, essa proximidade com as famílias, e mostra isso logo no início, e explica, e mostra foto, e faz reuniões pedagógicas que possam ser capazes de mostrar essa segurança profissional que a gente tem, a referência da família vai ser que tem que ensinar o Bá, Bé, Bi, Bobu, porque foi o jeito que eles aprenderam. Eu penso que essa conscientização da família para alfabetar a infância é o caminho para a gente conseguir superar isso, porque, inevitavelmente, quase todas as escolas de educação infantil que eu conheço ainda fazem esse processo de apresentar as letras separadamente.
Tá me ouvindo mais, não? Não? É, quem está assistindo tá ouvindo, né? Porque tem um tópico que a gente não falou ainda, não sei se dá tempo de encerrar com ele, Gésia, que é sobre os professores. Tá ouvindo? Então eu vou concluindo aqui para você, tá? Teve o último tópico que a gente combinou de falar, que seria sobre os professores, né? E aí eu considero que, como a gente já falou em outros momentos aí da live, né? O professor, ele é quem vai definir mesmo a qualidade pedagógica de um trabalho desenvolvido na escola. Ampliando isso um pouco, até para os demais profissionais, né? Eu penso que o professor, assim como o auxiliar educacional que está em sala, e assim como toda a equipe que trabalha em um colégio, se todos estão alinhados assim, em relação ao que é importante para a educação, para a infância, o colégio se torna diferenciado. Então, o principal, para mim, condutor de um bom trabalho é a equipe de professores, de auxiliares e equipe administrativa. Somado a isso, né, ter uma boa concepção pedagógica, uma boa proposta e uma boa relação com a família. Você não está ouvindo, não, né? Eu estou falando. Falei com você que não ia falar, agora eu não paro, né? Você não está ouvindo? Depois eu te conto. Se propuseram de você escrever. Vamos ver se ela lê lá, Eudes. Bom, então eu acho que deve estar no final, né, Jéssica? Eu vou terminar para você. Você falou que você não ia fazer Faustão e eu que vou fazer. A pandemia, para falar sobre a pandemia. Se adaptar, exatamente porque a construção da aprendizagem, a gente entende que a construção da aprendizagem, ela depende das interações entre as crianças, da intervenção do professor e da experiência, da vivência. Então, fazer isso à distância é muito complexo, é muito difícil. O que eu imagino para a educação infantil, que a gente traz aí, refletindo aí sobre a pandemia, conseguir ter algo minimamente próximo do que é um ensino presencial para a educação infantil, eu vejo isso como impossível. Né? Então, eu acho que cabe a gente um ir acalmando o outro mesmo, porque a gente fica naquela ânsia de trabalhar, de querer ver o resultado, de ter os meninos perto da gente, mas infelizmente a gente não consegue ver esse momento, né? Esse momento não está chegando. Então tem que ter paciência mesmo e sabedoria de um ajudar o outro, né? Então, acalmando mesmo e estando, no caso de escola, estando disposta a ouvir os pais, a saber se precisam de alguma coisa, a ter um contato com as crianças, a favorecer essa integração. Então, tem feito videochamadas semanais. Tem duas, porque entra todo mundo, faz uma com dois alunos. O importante é estar lá, para a criança que quiser ver os coleguinhas, que quiser conversar com a gente, mas dizer que a gente consegue fazer nem próximo do que era presencial, não tem jeito, é ilusão, é querer, pelo menos ao meu ver, tá, gente? Essa é a minha opinião.
É querer trazer uma realidade que não é nem que estava preparado, não, é que é inviável para a educação infantil. Então, eu conheço casos, por exemplo, o caso da minha filha mesmo, ela tem ficado com a minha mãe. A minha mãe não faz as atividades que eu mando, porque não tem jeito, ela não tem tempo para isso. A casa tem outras diversões mais interessantes. As pessoas que estão em apartamento talvez queiram, né, se dedicar mais. As mães que estão em casa, às vezes estão fazendo uma por uma. A mãe que está trabalhando não